Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em vossos corações. Nós vamos estar trazendo aqui uma rápida palavra para a meditação de todos vós. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Olha só a palavra do Senhor para você neste momento, o que é que diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, queridos? Este texto, ele é bem claro para com as nossas vidas. Pedro, ele traz essa expressão que me parece estar tratando diretamente com você, com alguém da sua família, quem sabe alguém da sua redondeza, da sua vizinhança, né? Que se encontra ansioso por alguma coisa, por algum motivo, mas a palavra de Deus, ela chega no momento certo, no momento correto para as nossas vidas. Pedro, nesse momento, ele chega a trazer essa advertência, né? Essa mensagem que alegra o nosso ser, o nosso interior, quando ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É bem verdade que ele está mandando nós lançarmos sobre Jesus as nossas ansiedades. E a segunda parte do versículo ele diz, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, nós vivemos num mundo onde as coisas acontecem em nossas vidas, querendo nos tirar da graça, né, que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existem muitas coisas que surgem, muitas dificuldades em nossas vidas, onde nós, por muitas das vezes, não vemos solução. Algumas vezes, os problemas são tão grandes que nós achamos que devemos compartilhar com alguém. Muitas vezes corremos ou recorremos a um parente da nossa família, às vezes nós recorremos atrás de um amigo, por muitas das vezes a gente corre atrás de um patrão, não é? Algumas vezes alguém até procura um político. Enfim, são meios pelas quais são legais, sim, meios que nós podemos compartilhar os nossos problemas e as nossas dificuldades. Mas quando essas portas se fecham, quando aqueles recursos que nós achamos que temos não funcionam, quando nós recorremos às pessoas e as portas estão fechadas, quem sabe, no muito, alguém ainda possa te trazer, te dar uma palavra de ânimo, de força, de fé. Quem sabe alguém traga até uma ajuda, não é? Que temporariamente parece ser viável. Às vezes as pessoas recorrem até mesmo à igreja. Quem sabe alguém busca um meio que tem na sua igreja, uma ação social que o pastor possa estar fazendo, mas nós sabemos que estes meios, estes recursos, eles são falhos, eles são temporários, eles são passageiros. Logo, depois de que nós recorremos a tudo isso e não tivemos resultados, nós muitas vezes ficamos inquietos, algumas vezes até nós entramos naquele processo de ansiedade e algumas pessoas até vai mais adiante a ponto de ficar apreensivo, depressivo, e isso é uma tristeza na vida de um ser humano. Olhando para a Bíblia, nós poderíamos falar sobre outros textos, mas este veio ao meu coração para tratar dessa ansiedade que você se encontra. O apóstolo Pedro disse que não é para mim buscar resolver isso em terceiro plano. Não. Existe meio seguro onde nós podemos absorver aquilo que nós estamos necessitando. Ele diz, lançando sobre ele quem? Sobre Jesus, a nossa ansiedade. Ninguém foi a Jesus que não saísse com a sua resposta viável. A Bíblia diz diversas pessoas que recorreram a Cristo mediante os seus problemas e todos eles saíram com bons resultados. Observe que a Bíblia relata vários textos. Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Logo, eu entendo que eu não devo buscar recursos de terceiro, porque Jesus tem recurso suficiente para mim, para que eu não venha a entrar em processo de ansiedade. Mas o processo de ansiedade, muitas vezes ele entra na vida do cristão, na vida do ser humano,
ainda sem o ser humano desejar, querer, buscar ou escolher. Logo, São Pedro, entendendo esse processo, ele chega a dizer: lançai-vos sobre ele toda a vossa ansiedade. Irmãos, ficar ansioso não é o problema. O problema é que muitas das vezes, quando nós estamos ansiosos, nós buscamos recursos aonde não há condição de nos atender, mas se nós buscarmos a Cristo, com certeza Ele fará muito mais que nós esperamos. Ele tem sempre uma boa medida recalcada para nos trazer. E por que não pensarmos no que disse o apóstolo São Paulo? Ele escreveu em uma de suas cartas que em Cristo nós seremos mais do que vencedores. Repito, mais do que vencedores. Então, se nós lançarmos as nossas ansiedades aos pés de Cristo, com certeza Ele não só nos dará aquilo que nós estamos precisando, almejando, como também Ele nos fará muito mais. E esse mais que Ele fará por nós atenderá também a todos aqueles que estão em volta de nós, na nossa família, na nossa parentela, na nossa vizinhança, e por que não dizer que a bênção também alcançará pessoas que nós nem mesmo conhecemos. Portanto, amados irmãos, que nessa oportunidade, meditando nesse texto, nós tenhamos a certeza de que, ao colocarmos as nossas ansiedades aos pés de Cristo Jesus, por certo, nós seremos atendidos além daquilo que nós precisamos, porque Ele tem cuidado de nós, ou por que não dizer, de vós. Queridos, e o processo que alguém passa de ansiedade, ele é um processo tão difícil que muitas vezes cega a pessoa. Observe que o cuidado de Deus para conosco é tão grande, Ele não nos deixa desfalecer. Você lembra daquela mulher que está escrito lá no Evangelho que escreveu o evangelista São João, capítulo 4? Sim, uma mulher que foi tirar água para si, e o mistério não está em ela ir tirar água. O mistério está em Jesus ter ido para aquele lugar. A Bíblia diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Existem algumas correntes teológicas que dizem que ele deveria passar em Samaria para se cumprir textos bíblicos. Saindo desse pensamento de corrente teológica e indo para a realidade daquela mulher, observem, a Bíblia diz que Jesus ia passando por lá. Jesus estava cansado do caminho. Aí ele para junto à fonte, senta-se próximo à fonte, o que vale dizer, esperando aquela mulher chegar. E o texto até fala, quando aquela mulher chega para tirar água, Jesus entra em um diálogo com aquela mulher. Vale dizer que o texto também diz que Jesus puxou conversa, assunto com ela, porque os seus discípulos não estavam ali, e sim, tinham ido comprar pão. Observe o contexto. Jesus cansa, os discípulos têm fome, saem para ir comprar pão, mas tudo aquilo era um processo, era um cenário que Deus criou para buscar, para extrair daquela mulher algo que estava lhe prendendo. E olha que ela estava presa diante de uma corrente religiosa terrível, de maneira tal que quando Jesus puxa assunto com ela, pede a ela água, ela diz, como é que você, judeu, se comunica comigo se eu sou samaritana? A Bíblia diz que Jesus quebra aquele gelo, pede a ela água, mas o que Jesus queria mesmo era dar àquela mulher que bebesse da fonte que jorra água para a vida eterna. Até o momento ela não entende, fica meio que frustrada, e a Bíblia ainda relata que dentro daquele diálogo Jesus chega para ela e diz assim, mulher, vai chamar o teu marido. Quando Jesus diz para ela chamar o seu marido, virando para Jesus, ela diz, eu não tenho marido. E Jesus, por sua vez, diz, disseste bem, não tenho marido,
porque tivesse 5 e o que tu agora estás não é teu. Por conta desse diálogo, essa mulher ficou conhecida como a prostituta da beira do tanque. Mas Jesus em nenhum momento disse que ela era prostituta. Quando Jesus disse, tivesse 5 e o que tu estás hoje não é teu, Jesus não estava dizendo que ela vivia a sua vida no caminho de prostituição. Os que estudaram um pouco sabem que na época de Jesus era comum quando uma mulher casada perdia o seu marido, ela deveria casar com o irmão do seu marido. Aquele morrendo, iria se ver se na mesma família havia um outro homem para casar-se com ela. E Jesus diz a essa mulher que ela teve 5 maridos porque ela casou direitinho, viveu sua vida conforme a lei, as exigências da época. Só que esse novo marido que ela estava não era dela, porque fazia parte de uma outra linhagem e ela não deveria ter casado com ele. Mesmo assim, sendo aquela mulher uma descumpridora da lei, Deus em momento nenhum a rejeitou. Amados, olhemos para a Bíblia como ela escrita está. Não nos esqueçamos de que, independente das nossas procedências, independente da nossa condição, Deus, ele não nos rejeita. E até mesmo nós estando distante dele, com a consciência voltada para um outro caminho, ele é fiel e justo para nos ajudar. Portanto, independente de qualquer coisa, lance a sua ansiedade aos pés de Cristo Jesus, porque ele tem cuidado de vós. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, não esqueça de compartilhar o canal, se inscrever no canal, dar o seu like, dar o seu joinha, para que você possa também participar dessas bênçãos do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.